ou seja, apresenta o mesmo valor em qualquer ponto. Nós vamos aqui no nosso laboratório virtual pegar uma partícula positiva de massa m e arremessar ela dentro do campo magnético com uma certa velocidade v para a gente observar o que acontece. No final da aula eu te mostrei que se a partícula é arremessada paralelamente ao campo magnético, seja a favor dele ou contra ele, a partícula se desloca em MRU. Mostra então que não tem força atuando na partícula. MRU, força constante é zero, né? Isso mostra que a partícula não sofre força eletromagnética nesse momento. Porém, se a gente arremessa a partícula perpendicularmente ao campo magnético, eu mostrei para vocês, citei para vocês que ela se desloca em movimento circular uniforme, ela fica presa no campo magnético. E se a partícula for arremessada como a figura está, obliquamente, como ela tem uma componente da velocidade que é paralela e uma componente da velocidade que é perpendicular, aí a gente vê a partícula descrevendo um movimento helicoidal. Então isso é uma coisa que o vestibular pode perguntar. Como é que é a trajetória de uma partícula carregada que passeia dentro de um campo magnético? Ou é MRU, quando a velocidade é paralela, ou é MCU, quando a velocidade é perpendicular nas linhas de campo magnético, ou é um movimento helicoidal, que é uma mistura, né? É uma mistura de MCU com MRU, né? Se for pensar, né? Bem natural essa ideia, né? Em laboratório, o que tu acha que acontece se eu aumento o valor do campo magnético? Tu acha que aumenta ou diminui a força eletromagnética que fez a partícula alterar seu estado de movimento? É intuitivo, né? Se o campo magnético é mais poderoso, a força eletromagnética é mais poderosa. Se eu aumentar a carga da partícula que eu arremesso no campo magnético, tu acha que com uma partícula com mais carga, ela vai sofrer mais ou menos força? É intuitivo? Força eletromagnética. Se o campo magnético aumenta, a força aumenta. Se a carga elétrica aumenta, a força aumenta. Dobra o campo magnético, dobra a força. Triplica a carga, triplica a força. Estou, por enquanto, te convidando a raciocinar comigo. A força eletromagnética é diretamente proporcional ao valor do campo magnético. A força eletromagnética é diretamente proporcional à carga da partícula. Se eu botar a partícula parada ali no campo magnético, será que ela sai andando? Não, ela permanece parada. No laboratório tu percebe isso. Se tu bota uma carga parada ali, ela continua parada. Se eu fazer ela passear numa certa velocidade, se eu começar a deslocar ela, aí ela vai começar a sofrer a ação da força, né? Com o dobro da velocidade, tu acha que ela vai sofrer quantas vezes mais força? Por incrível que pareça, o dobro. Se eu triplico a velocidade da partícula, a força eletromagnética triplica. Então eu posso afirmar, só porque eu fui para o laboratório e pesquisei, que a força eletromagnética é diretamente proporcional à velocidade dessa partícula. Mas o ângulo entre a velocidade e o campo magnético interfere também na força eletromagnética? Interfere, né? Se eu avisei que era MRU quando o ângulo era zero, ângulo zero seria isso aqui, né? Velocidade e campo magnético, né? Mas eu disse que também podia arremessar a partícula no sentido oposto, né? Qual é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade nesse caso? Assim é zero, concordo? Assim é zero. Assim é 100 e... Porque o campo magnético aponta para lá e a velocidade é para lá, né? Isso é um ângulo de 180 graus, né? Concorda comigo? Em laboratório, a gente percebe que a força é máxima justamente quando a partícula está em movimento circular uniforme, quando o ângulo é... Qual função trigonométrica dá zero para ângulo 0 e 180 e dá valor máximo para ângulo de 90? Seno, né? Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, né? Se eu fui para o laboratório e pesquisei a proporcionalidade entre força e campo magnético, entre força e carga, entre força e velocidade, e ainda percebi que o ângulo importava, aí depois de algum tempo a gente consegue montar a fórmula da força eletromagnética.
F é a força eletromagnética, que é um vetor. Eu quero te ensinar a calcular o módulo desse vetor força, o módulo. Campo magnético é um vetor. Carga, ela pode ser positiva ou negativa, não importa, aqui nós vamos usar ela em módulo. E velocidade é um vetor. Esse ângulo, meus amigos, é justamente o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Esta é a famosa fórmula da força eletromagnética. Só que essa fórmula só serve para calcular o módulo. Inclusive eu posso colocar aqui módulo também, sem problema nenhum. Posso colocar aqui módulo, sem problema nenhum. Só que agora, né, para onde que aponta essa força? Por exemplo, para ficar bem claro para onde aponta essa força, eu vou pegar esse ímã, que está desse jeito, né, os campos magnéticos apontando para lá, e vou desenhar essa situação assim, ó, com um campo magnético penetrando no quadro. Quer dizer que tem um polo norte nas costas de vocês e tem um polo sul aqui atrás do quadro, tudo bem? Eu poderia representar esse campo magnético da seguinte maneira, ó. As bolinhas estão uniformemente distribuídas para tentar representar a uniformidade deste campo magnético. E o xizinho, porque nós estamos vendo a bundinha da flechinha que penetrou no quadro, lembra? Esses são os vetores campo magnético. Essa situação, aqui é a vista lateral, essa aqui é uma vista frontal. Eu vou pegar uma partícula carregada positivamente e vou arremessar aqui de baixo para cima. Então lá vem a partícula. Peraí, deixa eu pensar uma coisa aqui. Não, vou botar ela por aqui assim. Fazer ela chegar por aqui. Partícula positivamente carregada. Essa partícula, quando ela entrar no campo magnético, ela vai sofrer a ação da força eletromagnética e vai ficar descrevendo um movimento circular uniforme. Desse jeito. Como é que eu sei que essa partícula vai girar nesse sentido anti-horário? Porque eu estou usando a regra da mão direita modificada. A regra da mão direita, que nós já conversamos sobre ela, é aquela de pegar no fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente elétrica. Os outros dedos acompanhados do indicador indicam o sentido do campo magnético. A regra da mão direita modificada é a que a gente usa para saber a relação entre o vetor força, o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Quando alguém está bravo contigo, faz assim, não? O que significa isso? Não tenho vergonha, é didático, agora é em nome da ciência. Pode, a ciência pode. É o foda-se, né? Vem do inglês fuck you, sabe? Que na verdade deveria ser um elogio, né? É tão bom, sabe? Mas tudo bem, não tem problema. Esse dedo aqui, gostou? Ó, esse dedo aqui, qual dos vetores vocês acham que esse dedo deve representar? É F, é B ou é V? É o F. É o F. Certo? Não importa se é inglês ou em português, né? É o F. Tudo bem? Tranquilo? Se tu faz assim, ó. O que tu quer dizer? O que tu tá expedindo quando tu faz assim? É uma carona, né? Geralmente a pessoa faz assim que ela quer ir pra lá, né? Concorda comigo? Eu nunca testei pedir carona no sentido oposto. De qualquer forma, hoje eu estou especialmente idiota, é verdade. De qualquer forma, esse dedão tu representaria qual dos vetores? Que tem a ver com carona? Com a velocidade, né? Então tu vê F de força, o V de velocidade, é a carona. Pô, todo mundo já brincou com essa arminha aqui, né? Quando é criança, né? Não tem nenhum que não tenha brincado de arminha. Só que eu quero que tu bote o gatilho da arma dessa vez, ó. Faz assim com a mãozinha, por favor. Faz a arminha, bum, bota o dedinho no meio. É assim que nós vamos aplicar a regra da mão direita modificada. Eu já te mostrei que esse dedo é o dedo da força. Esse dedo é o dedo da... Sobrou quem com o indicador? Só o único vetor que faltava, né? O campo magnético. Aí pronto. Agora que tu sabe disso, é só te divertir espacialmente com a brincadeira. Eu peguei o dedão e botei para cima, ó, porque a velocidade da partícula é para cima. Tudo bem para vocês? Peguei o indicador, que é o campo magnético, e apontei para dentro do quadro.
já que as linhas de campo estão penetrando para dentro do quadro. Olha para onde é que está o dedo do meio. Está apontando para a direita, né? Se a partícula está subindo e é empurrada para a direita, ela faz uma curva, né? E se ela faz uma curva, a velocidade muda, né? E a força também muda, né? Então tu vê, ó, a regra da mão direita corresponde perfeitamente a todo o movimento da partícula. É assim que nós vamos definir para onde aponta a força eletromagnética. Bota o dedão na velocidade, bota o indicador para onde aponta o campo magnético e analise o dedo do meio para saber para onde a força aponta. A partícula pode entrar inclinada em relação ao campo magnético, certo? Nessa partícula ali, para onde é que tu acha que ela vai ser empurrada se ela penetrar no campo magnético? Penetrou aqui, para onde é que ela vai ser empurrada? Para dentro do quadro. Vamos conferir? Velocidade. Campo magnético. Ó o dedo do meio. Está apontando para dentro do quadro, não é? Essa partícula ia girar então assim, para dentro do quadro. O primeiro movimento dela vai ser para dentro do quadro, iniciando o movimento helicoidal dela. Certo? Show. Cara, não é obrigado. Tu vai ver em outros materiais outras regras, tá? Como essa regra é extremamente didática, né? Pouca gente esquece dela, certo? Então, e tu vê, eu não aprendi assim. Meus alunos me deram essa dica, eu achei tão legal que eu comecei a gostar também. Então ficou ficou velocidade, campo magnético e força, né? Poderia ser velocidade, campo magnético e força, velocidade, campo magnético e força. É só respeitar a ordem, entendeu? Se tu respeitar essa ordem, a regra sempre vai funcionar. Tu não pode embaralhar essa ordem, certo? Ou seja, se tu tiver uma outra regra da mão direita que tu queira usar, tá acostumado, fica à vontade. Eu dou essa dica que é uma dica bem didática, certo? Sobrou o campo magnético, agora é só se divertir. A velocidade e o campo magnético podem mudar conforme o ângulo. A força vai ser sempre perpendicular ao plano da minha palma. A força vai ser sempre perpendicular ao plano do indicador e da velocidade. Agora esse ângulo pode mudar, certo? O ângulo da velocidade do campo magnético. Então sem problema se é oblíquo ou se é perpendicular, como esse caso aqui, né? Perpendicular. Não tem problema mexer nesse ângulo. Beleza. A fórmula matemática básica. Se a gente tiver calmo, a gente substitui os dados ali e acha o módulo. A direção e o sentido, regra da mão direita modificada. No dia da prova, se cair essa questão, é uma diversão só. Todo mundo fica, né, viajando no espaço ali para poder achar para onde aponta o vetor. Mas vem cá, e se fosse uma partícula negativa? Vamos arremessar uma partícula negativa. Deixa eu pensar se eu arremessar ela assim. Pode ser. Vou arremessar a partícula negativa por aqui assim, ó. Penetrou no campo magnético. Cuidado, hein? A partícula positiva, a força que atua nela é na direção do dedo do meio, né? A partícula negativa, a força que atua nela é no sentido oposto, sai nas costas da mão. Ou se o aluno é bom com a mão esquerda, ele pode fazer com a mão esquerda. Ó. Partícula positiva, mão direita, partícula negativa, mão esquerda. Como a minha mão esquerda não presta, eu vou usar só a mão direita. E aí quando a partícula for negativa, eu vou ter consciência de que a força é no sentido oposto do dedo, beleza? Como é que tu acha que vai ser o movimento daquela partícula ali? Como é que vai ser o rodopiar dela ali dentro do campo magnético? Vê se tu arrisca. Vai começar fazendo a curva para baixo, né? Vê se vocês conseguem identificar isso. Tem que fazer com a mão, cara. Só de cabeça fica foda. 20 segundos para te fazer, vamos ver. Dá uma carona. Né? É isso aí. Campo magnético é o indicador penetrando no quadro, né? A força seria para cima se a partícula fosse, aí ela rodopiaria para cima aqui, ó. Mas com a partícula negativa ela vai ser empurrada para baixo. O movimento dessa partícula em vermelho ali seria assim, ó. E ela fica presa ali. Tu sabe que os elétrons foram descobertos através dos raios catódicos, né? Raios catódicos. Foi a origem dessa lâmpada aí. Os caras viram uma luz esverdeada saindo de um dos polos da ampola de Crookes. E aquela luz esverdeada, eles só descobriram que ela tinha carga elétrica quando colocaram próximo de um campo. Aí eles viram aquela luz esverdeada fazer uma curva perfeita. Aí ele, pô, peraí, cara, não é luz, porque luz não tem carga.
Se essa luz está fazendo curva, porque ela está carregada. Se ela está carregada, ela tem carga elétrica. Conseguiram calcular a carga elétrica e perceberam que estavam falando dos elétrons, os raios catódicos foram descobertos depois como os elétrons. Então tu vê, né? Um elétron giraria num sentido, enquanto o próton giraria no sentido oposto, certo? Do campo magnético. Beleza. Cara, eu poderia já criar um exemplo, né? Dando dados aqui, te perguntando qual é o valor da força. Só que eu acho muito mais interessante e muito mais clássico no vestibular os caras nos perguntarem outra coisa. Uma coisa muito comum dos caras perguntarem no vestibular é o seguinte, ó, qual é o raio da curva que o cara faz? Ele vai te fornecer todos os dados. Ele vai te fornecer a massa da partícula que penetrou no campo, a velocidade da partícula, a carga dela, o campo magnético que está atuando na região, e ele vai te perguntar qual é o valor do raio da curva que a maldita partícula executa. Para o aluno matar essa questão só com o que ele sabe de física, sem usar a fórmula pronta, o aluno tem que estar bem fera, ele tem que estar bem ligado. O aluno tem que entender que quando uma partícula carregada penetra num campo magnético perpendicularmente a ele, já que ela vai descrever um movimento circular uniforme, a força resultante atuando nela é chamada de força centrípeta. E nós já vimos em outra área, né, que a força centrípeta é mv² sobre R. Lembrem-se, a força centrípeta é a resultante que atua no cara que está descrevendo o movimento circular uniforme. Nesse caso dessas partículas carregadas imersas em campo magnético, quem era a força resultante? Quem era que fazia o papel de centrípeta? É justamente a força que deu nome à aula, né? Era a força eletromagnética. Nesses dois casos aqui, onde partículas carregadas começaram a descrever movimento circular uniforme imersas em campo magnético, nesses dois casos está existindo a força centrípeta que está sendo executada pela força eletromagnética. Se o aluno sabe disso, percebe isso, ele pega a fórmula da força centrípeta, mv² sobre R, e iguala a força eletromagnética. Módulo do campo magnético vezes a carga, vezes a velocidade. Qual é o ângulo nesse caso entre a velocidade e o campo magnético? Qual é o ângulo? 90, né? E o seno de 90? 1. Eu vou poder cortar o ao quadrado aqui com o V lá e vou isolar esse R. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. E para o aluno que não é muito das exatas ter chance de resolver essa questão também, a gente conta a seguinte piada. Habib me vê um quibe. Certo? Habib me vê um quibe. É a famosa fórmula do Habib. Certo? Cara, eu sei que é uma grande babaquice, mas eu estou cheio de exemplos nesses 10 anos do aluno sair do vestibular. Professor, caiu o Habib, caiu o Habib. Todo feliz de ter matado a questão só por causa da decoreba. E se fosse um aluno top em física, eu, tudo bem, o cara poderia ter feito de outra maneira, mas não, era um aluno que tinha dificuldade. Então, quando o aluno tem dificuldade em física e consegue matar uma questãozinha por causa de uma decoreba idiota, a idiotice está perdoada. Habib me vê um quibe. Se cair questão de carga elétrica passeando em campo magnético, pode ter certeza, tem grande chance de tu usar o Habib me vê um quibe. Nem sempre ele pede o raio. Ele poderia ter te fornecido o raio de medida da velocidade da partícula, né? Poderia ter te fornecido tudo menos a massa. Tudo menos a carga, tudo menos o campo magnético. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas legais que dá para fazer com a famosa fórmula do Habib. Cara, para ficar pior do que isso, só se o sujeito arremessar a partícula obliquamente, e quando a partícula é arremessada obliquamente, o movimento é ele. Se o cara for muito chato, ele vai pedir, além do raio da espiral, o cara pode perguntar qual é o passo. Como assim, professor, o passo? É saber quanto que a partícula avançou no campo magnético ao completar uma volta, certo? Então o passo de movimento helicoidal é a distância entre uma hélice e outra. Então, peraí. Vamos pensar direitinho aqui. Eu tenho um
norte à minha esquerda, polo sul à minha direita. Peguei uma partícula carregada e arremessei ela obliquamente ao campo. Tem um certo ângulo entre o campo magnético, aquele ângulo alfa ali, entre o campo magnético e a velocidade. Nós temos o direito de decompor velocidade. Eu posso muito bem pegar essa velocidade, achar a parcela dela que é paralela ao campo magnético, que seria o Vx, e a parcela dela que seria perpendicular ao campo magnético, que seria o Vy. Vocês já estão cansados de decompor, né? Com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Então, se eu te dou o ângulo e te dou a velocidade, tu calcula o Vx e o Vy, né? Se tu for usar a forma do Habib para descobrir qual é o raio dessa... Tu vê, ó, a partícula é minha mão, né? Como ela entrou aqui, deixa eu ver para onde é que ela vai girar. Ela vai começar a ser empurrada para dentro do quadro, certo? Então ela vai começar a girar assim, ó, para dentro do quadro. E vai fazer isso aqui, certo? O movimento é helicoidal. Vou girar aí para ti, ó. Eu posso te perguntar quanto é que é o raio desse círculo aqui, né? Concorda comigo? Se eu te perguntar qual é o raio desse círculo, qual velocidade tu usa na forma do Habib? Vx ou Vy? Eu quero calcular o raio dessa espiral que essa partícula vai descrever. Qual é o raio dessa espiral que ela vai descrever? Certo? É isso aqui, né? É o raio. Só que quando a gente desenvolveu essa fórmula, essa velocidade era a velocidade perpendicular ao campo magnético, não era? Porque até nós discutimos que quando a velocidade é paralela ao campo magnético, a partícula desloca em linha reta, não tem espiral nenhuma. Eu estou te perguntando, se for esse caso oblíquo, eu te mostrei que dá para decompor a velocidade em Vx e Vy. Aí eu te perguntei qual é o raio desse movimento helicoidal. Eu estou te perguntando, se eu for usar a fórmula do Habib, é Vx ou Vy que vem aqui no lugar da velocidade? É o Vy, porque quando eu deduzi a fórmula, era uma velocidade perpendicular que eu usei, né? Concorda comigo? Eu não precisaria colocar y aqui, porque a velocidade já era perpendicular. Mas se a velocidade não for perpendicular, eu só vou usar a parcela perpendicular. Concorda comigo? Então eu já posso colocar na fórmula, se eu quiser, o Vy, para alertar o aluno que esta velocidade tem que ser perpendicular, senão a fórmula não faz sentido. Se não o cara arremessou a partícula paralelamente ao campo, tu bota ali a velocidade paralela e calcula um raio que nem existe, já que o movimento é retilíneo. Tem que ficar ligado. Mas peraí, vai demorar um certo tempo, né, para essa partícula completar a volta dela, né? E esse tempo que ela vai demorar para completar a volta dela, ela está avançando para frente com a velocidade Vx, né? Se eu descobrir quanto tempo a partícula demora para completar a volta dela, eu posso usar a ideia de velocidade média e descobrir quanto que ela avançou ao completar uma volta. Assim eu vou descobrir o passo da hélice que ela descreve. Então, peraí. Como é que a gente calcula período no movimento circular uniforme? Como é que a gente calcula período no movimento circular uniforme? A ideia de período veio assim, ó. 2πr é o tamanho de uma volta, dividido pelo período, que é o tempo de uma volta, não é? Quer dizer que se eu quiser calcular o período do movimento circular uniforme, é 2πr sobre v. Aceito? E nós já sabemos como é que calcula o raio, né? Substituir o raio aqui, vamos ver como é que vai ficar. 2π sobre v, e o raio é m vezes v, que divide q vezes b. Posso cortar o v em cima com o v embaixo. O período para a partícula carregada imersa em campo magnético completar uma volta completa depende apenas da massa da partícula, do valor da carga e do valor do campo magnético. Observem que o tempo que ela demora para completar uma volta não depende mais da velocidade. Não depende da velocidade da partícula, o tempo que ela vai demorar para completar uma volta. Se a gente fosse dar um nome para essa fórmula, né? Período período para completar uma volta. Estou falando de carga imersa em campo magnético, né? Então, para ficar bonito o nome da fórmula, eu
vou dizer que é período para uma partícula carregada imersa em campo magnético. Período para uma partícula carregada imersa em um campo magnético. Já se subentende, pessoal, que essa partícula está girando de alguma forma, né? Então já se subentende que ela não está se movimentando paralelamente ao campo magnético, senão seria movimento retilíneo uniforme. Então, peraí, essa partícula começou a rodopiar aqui no campo magnético, o objetivo era calcular a distância entre uma volta e outra, né? Que eu chamei de passo. Velocidade não é distância sobre tempo? A velocidade com que a partícula vem para frente não é o Vx? Vx, né? A distância que ela vai avançar é o que eu vou chamar de P, que é o passo. E o tempo que ela demora para completar uma volta é o famoso período. Está dividindo, passa. O passo da hélice então fica Vx vezes o período. E o período é 2πm sobre Qb. Se nós já quisermos deixar o Vx decomposto, o passo fica 2πm Qb, que é o período, vezes V vezes cosseno de alfa. Essa seria a famosa fórmula do passo da hélice. Passo da hélice. Aí sim, aí já ficou bem completinha a ideia. Não acabou ainda, né? O vestibular ele ainda costuma nos cobrar quando existe um equilíbrio entre força elétrica e força eletromagnética numa partícula. Seria o último aspecto clássico de se cobrar dessa parte. Equilíbrio entre força elétrica e força magnética. Até que horas vai nossa aula? 2:50? Temos 4 minutinhos. Acho que eu vou fazer um exemplozinho, né, cara? Pra gente não já avançamos muito na aula de hoje na matéria. Demais até. Então eu vou fazer um exemplozinho. Me lembrem, por favor, na próxima aula de a gente fazer os exercícios extras que eu passei para vocês, para a gente usar isso como uma revisão. Então vamos ver. Um exemplozinho de força eletromagnética. Sabendo que a partícula entrou no campo magnético com uma velocidade de 3 vezes 10 na 6 metros por segundo, perpendicularmente ao campo magnético, então se nós tivéssemos uma representação, né, do que está acontecendo, vamos fazer assim, vamos fazer o campo magnético emergir do quadro para variar o cardápio. Então o campo magnético emergindo do quadro, e essa partícula carregada positivamente penetrou aqui por cima. O exercício podia pedir para tu desenhar e calcular o raio da trajetória da partícula. Então tu vê, né? Se eu simplesmente aplicar a fórmula Habib-Venpib, fica meio sem graça. Então, o interessante é o aluno perceber que numa situação como essa, já que a partícula
já que a partícula vai ser empurrada para cá e vai fazer uma curva bonita aqui, descrevendo o movimento circular uniforme, o aluno poderia lembrar que já que ele tem os dados da massa, da velocidade, ele poderia montar essa fórmula aqui, né, para a força centrípeta, onde faltaria a força centrípeta e faltaria o R. Só que essa força centrípeta tem origem eletromagnética e eu tenho os dados para calcular a força eletromagnética, né? Então, tu vê, eu nem preciso montar a fórmula do Habib. Eu posso fazer por partes. Campo magnético, 5 vezes 10 na menos 4. Carga, 2 vezes 10 na menos 6. Velocidade da partícula, 3 vezes 10 na 6. Já que ela penetrou perpendicularmente ao campo, seno de 90. A força eletromagnética que atua na partícula ficou 2 vezes 5, 10. 10 com 10 na 6, 10 na 7. 10 na menos 4 com 10 na menos 6, 10 na menos 10 com 10 na 7, 10 na menos 3, né? E 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 10 na menos 3. É mais fácil cortar isso com esse, né? E pensar que 2 vezes 5, 10, com 10 na menos 4, dava 10 na menos 3. Então tu vê, eu calculei a força eletromagnética. E depois que eu calculei a força eletromagnética e saquei que essa força é que faz o papel de força centrípeta, eu substituo uma na outra. Aí não fica com fórmula maluca nenhuma. A massa da partícula, 4 vezes 10 na menos 3. Ou se der um resultado exato, né, cara? Aí o cara tem que jogar no bicho. A velocidade da partícula, 3 vezes 10 na 6 ao quadrado. Vai ou não vai dar para calcular o raio? Passou para cá, R é igual 4 vezes 10 na menos 3. 3 vezes 3, 9. 10 na 6 ao quadrado, 10 na 12. Dividido por 6 vezes 10 na menos 3. Corta, corta. Simplifica por 3, dá 3. Simplifica por 3, dá 2. 2, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10 na... Puta, eu cometi um erro, cara. Fiz uma pegadinha e caí na minha própria pegadinha. Onde é que está o meu erro? Que vergonha. A massa está em no cavalo. Vezes 10 na menos 3, né? Para passar para quilograma, né? Sorte que é fácil de arrumar. Aqui é 10 na menos 6, né? Concorda comigo? 10 na menos 3 com 10 na menos 3 dá 10 na menos 6, certo? E era o único lugar onde a massa tinha ido, né? Perigo. 10 na menos 6 por 10 na menos 3 dá 10 na menos 3. 10 na menos 3 com 10 na 12 dá 10 na 9. Continua um absurdo, né? Um raio de... Só para a gente ter uma noção, né? Um raio de 6 milhões de quilômetros. Em laboratório vai dar a sensação de que a partícula está andando em linha reta. Concorda comigo? Tá? Então, em laboratório não daria para perceber o raio dessa curva. Acabei de criar os valores que eu disse, né? Se desse muito bonito, tem que jogar no bicho. Certo? Tu vê, né, cara? Calculamos o raio sem usar o Habib. Usando a fórmula da força eletromagnética e a fórmula da força centrípeta. Certo? O que tu pode fazer aí, ó? Vamos tentar, deixa eu ver, eu quero diminuir esse raio. Se eu quero diminuir esse raio, eu posso aumentar o campo magnético e a carga da partícula, né? Concorda? Então eu vou fazer a tua agora, ó. Pra ti essa, ó. Era 2, eu vou botar aqui 8 milicoulomb. 8 milicoulomb. Eu vou dar uma aumentadinha no campo magnético. 10 na menos 2 Tesla. E eu também gostaria de reduzir a massa, que aí eu reduzo o raio. Eu vou reduzir a massa. Então eu vou colocar uma partícula de 4 vezes 10 na menos 9 quilogramas. E se eu reduzir a velocidade, o raio também diminui. Então eu vou dar uma reduzida na velocidade da nossa partícula. Eu vou manter o 3 aqui, mas aqui eu vou colocar um 10 na 4. Tá aí os teus dados, ó. Estão aí os teus dados para ver se o raio da nossa nova partícula vai ficar mais realista, menos absurdo. Certo, meu querido? Obrigado pela vossa atenção. Usem drogas e preservativos. E até a próxima. Tinha que dar o meu favor. Tá, ó. Bacana a colocação do colega, hein?
Se eu jogasse os dados nessa fórmula, se não der o mesmo valor que a anterior, é porque eu errei alguma coisa. Tá? A massa da partícula era quanto? 4 vezes 10 na menos 6, certo? A velocidade da partícula era 3 vezes 10 na 6. A carga da partícula era 2 vezes 10 na menos 6. E o campo magnético era... Campo magnético 5 vezes 10 na menos 4. Concorda comigo? 10 na 6 com 10 na menos 6 vai embora. Aceito? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. 10 com 10 na menos 4. 10 na menos 3 passa para cima. Dá 10 na 9. E 3 vezes 4, 12, né? Realmente, ó, eu cometi algum engano aqui, ó. Eu cometi algum engano, era para dar 6 aqui, ó. O amigo tem toda a razão. Aonde? Força. A força. Ah, eu já tinha usado esse 2, né? Obrigado, ó, o amigo detectou. Na verdade é o seguinte, o colega foi testar o Habib, percebeu que não deu o mesmo resultado, me alertou, e aí sim, ó, o colega me ajudou a perceber que a força era 3. Como a força era 3, aqui vem 3, né? Como aqui vem 3, ali vai para... Vai ficar uma bosta, ó. Certo? Tô devendo uma pra ti, tu também, garoto. Obrigadão, hein? Show de bola. Assim que se faz, cara. Nunca acredito. Música vizinho. Não, música vizinho. Eu coloquei o meu na frente.